A gente faz um estudo aqui do Tanakh, estamos no livro de Shmuel, profeta Shmuel, e a gente está agora, hoje, num momento de transição. A transição, na semana passada que a gente viu, obrigado, foi a transição entre o profeta Elia Cohen e o profeta Shmuel. O Shmuel teve uma vida muito curta, em questão de anos, não em questão de qualidade, mas em questão de quantidade. E ele, com 50 anos, já estava se sentindo fraco. E nesse momento, ainda a gente vai ter histórias dele, que vai acontecer no final da vida dele, mas agora a gente vai ver a transição da época dos profetas para a monarquia. E essa monarquia vai durar muitos anos. Na verdade, até rei Salomão, os filhos dele e vários outros reis subsequentes que vão cuidar do povo bem ou mal, cada um deles com a sua história, ao longo do próximo milênio, pelo menos. Então, vamos ver aonde a gente estava. A última história que a gente contou foi que o Aron HaKodesh, que tinha sido capturado, ele foi devolvido, e ele foi guardado na casa de um indivíduo chamado Aminadab. Ok, então isso deixa no canto da cabeça que algum dia esse Aron vai voltar da casa desse homem para Jerusalém, quando David HaMelech mais para frente aparecer. Bom, o Shmuel Hanavi, vamos agora ver a guerra que ele fez, que vai ser, assim, digamos, um marco na paz, no bem-estar do povo judeu, e depois a transição, o início da transição de Shmuel para depois escolher o primeiro rei judeu, que vai ser o Shaul. Então, vamos lá. O Shmuel Hanavi, ele, como a gente falou, todos os profetas judeus, primeira missão deles era fazer com que o povo se conectasse com Deus, reconectasse. Porque Moshe Rabbeinu fez isso, tirou eles do Egito, ensinou para eles as mitzvot, e assim, todos os profetas têm esse mesmo papel. E o Shmuel, quando ele pegou as rédeas do povo judeu, eles estavam num momento crítico fisicamente e espiritualmente, que um é consequência do outro. Eles estavam, na verdade, imersos, alguns pelo menos com a idolatria, com os povos pagãos que estavam em volta. E eles estavam também constantemente sendo ameaçados pelos povos que estavam em volta, que às vezes eram os Filistim, às vezes também eram outros povos que aproveitavam, já que o povo judeus estão perdendo, a gente vai entrar na guerra junto e a gente vai cooperar com os inimigos. Então, o Shmuel, ele copiou o caminho do pai dele, que ele tentava ir de cidade em cidade, não era um rabino acomodado, esperando que as pessoas viessem até ele. Ele saía do seu púlpito e ele ia até as pessoas. Ele ia de cidade em cidade. Lá ele era bem recebido. Lá ele fazia um fabrengen. Lá ele falava uma drachá na sinagoga. Lá ele incentivava as pessoas. E se você tinha um rebbe na cidade, como Shmuel Hanavi, alguém que tinha um tsures, fazia fila. Quem não tem problemas, né? E quem não quer ganhar um pouquinho mais, não é problema, mal não vai fazer, quem sabe o Rebbe ajuda. Então o Shmuel Hanavi ajudava eles a ter um esclarecimento espiritual e, como consequência, material e etc. Então ele conseguiu ir despertando o povo, fazendo um trabalho constante, indo de cidade em cidade, cidade em cidade. Por 20 anos ele foi fazendo esse trabalho. Então, ele decidiu que agora seria um momento para ele poder travar uma guerra contra os inimigos de Israel e, finalmente, deixar eles tranquilos. Então, ele convoca o povo para se reunirem num lugar chamado Mitzpeh. Mitzpeh, a tradução é um mirante, que era provavelmente um lugar alto. Esse Mitzpeh, esse lugar, ficava na terra de Binyamin, e esse Mitzpeh já tinha sido um local de reunião do povo, não sei se o Valdemar está aqui, mas já tinha sido um local de reunião do povo na época de Yoshua, do primeiro profeta que entrou com eles em Israel. Também para incentivar o povo, preparar eles, assim por diante. E ele, naquele momento, dá palavras de incentivo, pessoal, temos que corrigir os nossos atos. Pessoal, a gente tem que se aproximar de Hashem. E ele reprimiu o povo, ele repreendeu o povo, ele incentivou o povo para que eles parassem e meditassem sobre o que eles podiam fazer para se reconectar novamente com Hashem. Eles se arrependem, fazem tchuvá de maneira sincera, eles fazem sacrifícios para Hashem, e todos eles conseguiu despertar assim uma
ele conseguiu sensibilizar as pessoas de forma geral. E aí, já naquela hora, ele falou sobre a guerra contra os inimigos, e Hashem, já naquela hora, programou que os inimigos viram que o povo de Israel estava reunido. O que eles pensaram? Eles estão se preparando para fazer uma guerra. Então, eles já saíram ao ataque, os inimigos de Israel. Mas eles sabiam que uma vez que o povo está unido, uma vez que o povo está com Hashem, de nada ia adiantar. Então, essa guerra que foi provocada, igual que a gente tem a história do Paró, que Deus endureceu o coração do Paró, parece que ele perseguisse o povo judeu e fosse para o mar, parecido, isso aconteceu aqui. E essa guerra foi completamente milagrosa, que eles não precisaram fazer absolutamente nada. Hashem, ele fez um trovão, um barulho muito forte, eles se assustaram, fugiram e eles, está escrito na Guimará, o começo da derrota é a fuga. Se você é amarela, você já perdeu. Dá para trás, agora eu te pego. Então, uma vez que eles começaram a fugir, então eles foram derrotados. Da mesma maneira que a gente diz que a melhor defesa é o ataque, a pior defesa é a fuga. Certo? Está escrito que quando a pessoa ia para o exército judeu, tinha um exército judeu, eles faziam uma filtragem. Olha, você está com medo? Volta para casa. Você talvez não tem muito mérito? Volta para casa. Você casou? Volta para casa. Você está recém construindo uma casa? Volta para casa. Tá bom. Sobrou 3.000 na última guerra que a gente viu. Tá bom, vamos para a guerra. Agora que você está aqui na guerra, você não pode amarelar. Está escrito na lei que se alguém, na guerra, ele começa a pensar, ixi, meus filhos, minha esposa, ele está transgredindo uma lei da Torá. E se ele começa a dar para trás, o seu parceiro, o seu colega, seu amigo tem o direito e deve cortar a cabeça dele e os pés. Nossa, louco. Agora que você se meteu na guerra, agora que você se meteu, tá na chuva, boa, tá na chuva. Tá na chuva. O tipo que iba para trás não matava. Então, eu só. Então, aqui. por quê? Mas qual é a ideia? Ou seja, ou você vai ter medo do inimigo ou medo do teu parceiro. Você escolhe. Então, melhor. Se é para morrer, melhor morrer tentando. Para a gente entender como é importante, só fazendo um paralelo importante, que tudo que a gente estuda aqui é para, na verdade, aplicar no nosso dia a dia, não é a historinha do passado, como às vezes aprenderam na escola. Faz o Sheakol. Baruch, tá? Sheakol, Niabis, Baruch. Amém. Que a ferramenta principal do nosso instinto negativo, do nosso Yetzer Hara, da nossa alma animal, é o medo. Se ele quer te derrotar, ele só te amedronta. O resto é consequência. E qual a ferramenta principal para a gente conseguir derrotar o inimigo nosso interior? A coragem. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é a pessoa que sente medo e tem coragem disso. Se você não sente medo, você não tem coragem. Você tem que sentir medo e mesmo assim ter a coragem. Então, a chave para a gente dominar é ter a coragem de confrontar, de enfrentar, de ir para frente, ter a força, o vigor, a alegria. Inclusive, as marchas de vários exércitos ao longo da história, é uma marcha, por que aquela marcha? Pum, pum. Por que eles têm essa marcha? Que diferença vai fazer? Hoje você vê lá os soldadinhos da Inglaterra, né? Só fantoche, mas está lembrando alguma coisa do passado, que eles andando todos assim. Qual que é o sentido dessa marcha? Disciplina? Ok. Mas essa marcha simboliza uma sincronia e um compromisso. Estamos marchando para a guerra. Em vários exércitos, inclusive aqui no Brasil, uma das poucas coisas que o exército faz é tocar música. Eles não tem a polícia militar, não tem a... Quem que faz a polícia? Tem a orquestra, tem a... Eles correm marchando, cantando. Cantando. Aqui? Aqui, você pode reparar. Quando eles estão correndo na rua... Vão cantando, marchando. Legal? Falando, não sabia. Tem música mesmo. Em todo o exército em Chile também,
Vamos, É isso, e vão correndo. Isso incentiva, certo? O Yehudi, quando acorda de manhã, tem que acordar dançando. Vamos lá servir a chefe, certo? E o sono? E o sono, é isso? No exército não tem sono. Eu estava falando com o Issachar, que ele estava em Israel. Aí ele estava contando alguns detalhes, como foi, algumas aventuras que ele teve. Aí ele falou, grande parte do tempo eu estava como se fosse em espera. Era um dia, você acha que é um dia de trabalho, 24 horas de trabalho, 24 descansa, mas esse descanso é em termos. O que quer dizer o descanso? Você está na tua base, mas você tem que estar pronto para conseguir estar de pé com a tua arma, sei lá, acho que apontada, em, sei lá, questão de 10 segundos, não lembro exatamente qual que é. Então você não pode tomar banho. Ele falou, uma semana era véspera do Shabat, a gente tentava tomar banho assim de maneira extra, entendeu? Que você tem que estar pronto. Então tem essa, dormir, não consegui acordar. A gente tem que ser e lembrar que nós estamos no exército de Hashem. É difícil, eu concordo, não é? Mas é lembrar que o nosso compromisso é constante, nosso compromisso é urgente. Nós estamos numa batalha. A vida não é deixar passar. Nós estamos numa batalha constante para iluminar o mundo. A batalha é boa. Bom, então ele reúne o povo, Hashem, então, ele faz com que os inimigos fogem e eles são derrotados. E assim, então, o Shmuel, ele conseguiu reestabelecer a paz. Ele colocou lá como se fosse um monumento, uma pedra, que ele chamou Even Haezer, a rocha do auxílio. Rocha se refere também a Kadosh Baruch Hu, lembrando, fazer com que as pessoas lembrassem. Hoje a gente não sabe onde está essa pedra, mas é o monumento que ficou, pelo menos para aquele momento, para que as pessoas lembrassem do milagre que Hashem fez para eles naquele momento. E uma vez que os filistrim estavam com medo, os filisteus, os Emorim, que é um outro povo que constantemente ameaçava o nosso, também ficou com medo, e assim eles deixaram o nosso povo em paz por bastante tempo. Agora mais uma história se repete. Nós lemos, não muito tempo atrás, que os 2 filhos do profeta anterior, do Eli, eles não se comportavam de acordo. Eles comiam dos sacrifícios, etc. Os 2 filhos do aluno desse mesmo profeta também não tinham uma conduta adequada. Aparentemente, não era tão ruim quanto os primeiros, mas pelo menos de acordo com o que era esperado deles, eles não tiveram uma conduta exemplar. O nome deles eram Yoel e Avia. O pai dele, ao longo da vida, ele foi viajando, como eu falei, ele saía do púlpito para ir cumprimentar as pessoas, para ir atrás das pessoas. Se ninguém vem até minha loja, o que você faz? Você vai vender na rua. Você sabe disso, é vendedor. Não vai esperar sentado na loja, é ou não é? Você vai fazer ligação, você vai atrás do cliente, senão a coisa não rola. Tá certo? Então tem rabinos, tem líderes, eu estou na minha loja. Se alguém vier, muito bem. Se ninguém vier, dou um schluffen, né? Não tem problema. O que esses líderes nossos mostram? Moshe Rabbeinu. O que o Elia Cohen mostra para a gente? O que o Shmuel mostra para a gente? Eu vou atrás do povo. Tem essa. Se alguém vier pedir meu conselho, eu dou conselho. E se não vier, não, schluffen. Ou vou estudar. Não, você tem que ir atrás. Hoje a gente não pode se dar o luxo de ficar esperando que os clientes venham. Você tem que ir atrás das pessoas. Bom, e eles então falaram, bom, papai, nosso pai, vai ficar viajando aí de lugar em lugar, fica gastando o dinheiro dele, a gente falou que não recebia salário, fica indo de lugar em lugar, se matando, deixou a gente em casa, nós vamos ficar aqui. Quem que tiver um problema, vem falar com a gente. Então, essa já não foi a atitude que eles receberam, não era a educação que eles receberam em casa. Eles montaram um tribunal em Beersheba. Aqui vemos que eles com certeza eram estudiosos da Torá. Para você fazer um tribunal e ter o gabarito para receber as pessoas, não era, por isso que eu falei, diferente dos 2 filhos anteriores. Então, eles tinham o preparo, aparentemente, de receber as pessoas e julgar as pessoas. Tanto é que, pelo jeito, eles tinham clientes, as pessoas vinham até eles, mas eles levaram um caminho um pouco diferente. E foi considerado que eles recebiam um suborno. Não, aparentemente não era o suborno no sentido literal. O suborno, às vezes, pode ser um piscar de olhos. Por exemplo, Talmud traz para a gente, se eu sou Cohen, você tem a obrigação, por exemplo, de dar para mim a trumá.
ok? Um imposto. E todo dia eu ia lá no teu campo tirar o meu imposto. Um belo dia, você vem e traz na minha casa. Você se adiantou. Você trouxe até mim. No caso da Guimará. Por que ele trouxe até ele? Porque ele sabia que o Cohen ia julgar ele no dia seguinte. Então ele economizou para o Cohen aquele trabalho dele, que dele até o campo. Ele fez um delivery. Aí o Cohen falou para ele, eu já não posso mais te julgar amanhã. Peraí, por que eu fiz de errado? Eu te dei a trumá que eu dou para você todo dia. Sim, mas você veio até minha casa me entregar. Isso já é um suborno. Então, não suborno no sentido literal, que você fala, tirou dinheiro do bolso, ó, vai lá, me ajuda. Mas, às vezes, um pequeno agrado já é considerado um suborno. Então, por isso, quer dizer, para a grandeza deles, para o que era esperado deles, isso já foi. O que foi? O que é? Propina também funciona lá? Propina los y lo juzgaron por eso. Ah, ok, vamos lá. Não tiene nada Mas que ver. ele pode pensar, puxa, que legal que ele veio aqui trazer. Já pronto. Mira a justiça israelí que estão assim. Vamos lá, vamos voltar aqui ao foco. Bom, o título desse shur que eu dei lá atrás sobre os 2 filhos de Eli era a responsabilidade, a pressão que tem, não lembro as palavras exatas, de pessoas, a dificuldade que tem de ser filhos de pessoas de destaque. Aí um aluno nosso aqui, ele mandou para a filha em Israel, ele falou, isso aqui é para você. Eu sou pessoa de destaque, né? Você tem que escutar esse estilo. Então, às vezes, existe uma pressão muito grande, que, assim, de novo, para não julgar eles, dizendo, poxa, eles eram filhos de Shmuel, olha o que acontece. Às vezes o contrário, às vezes por o pai ser tão ocupado, tão dedicado à comunidade, às vezes o filho vai dizer, bom, eu quero ser diferente. Um ponto importante. E aí tem uma discussão dos comentaristas, se Shmuel, ele foi, de alguma maneira, culpado pela má conduta dos filhos ou não. Então, uns dizem, está muito ocupado com as pessoas, largou a família. Outros dizem, e é importante a gente lembrar disso, a linguagem que o versículo ele diz, que eles não quiseram seguir os seus caminhos. Ou seja, eles viram a conduta do pai, eles acompanharam a conduta do pai, mas cada um tem seu livre-arbítrio. E eles optaram conscientemente de não seguir a educação que eles tiveram. Que isso também traz para a gente um conceito importante em relação à culpa que a gente tem, eventualmente, das ações de nossos filhos e a conduta que eles levam. Por um lado, até o bar mitzvah, o pai, entre aspas, ele tem a responsabilidade total do filho. É dito que os pecados que ele faz caem sobre o pai. Quer dizer, cai sobre o pai. O pecado dele vai sobre mim, é a tua responsabilidade. Ele está sobre sua tutela. Mas, depois disso, você ainda sente, poxa, meu filho, a gente sente aquela... O que vai ser da vida dele? Vai ser aquele médico que eu espero? Vai ser aquele advogado? Ele vai ser um... E aí, então uma vez chegou alguém do Rebbe, um pai muito, muito chateado, muito triste. E qual que era a tristeza dele? Ele falou, olha, que infelizmente meu filho não seguiu os caminhos que eu ensinei para ele. O caminho da Torá, o caminho das mitzvot, me esforcei. E aí ele falou, tá bom, mas por que você está triste? Ele falou, peraí, o ditado diz que o fruto não cai longe da árvore. Então, se ele foi longe, quer dizer que eu também não fiz, deveria ter feito diferente. E olha o que o Rebbe respondeu, olha que bonito. O Rebbe falou para ele, o fruto não cai longe da árvore sob circunstâncias normais. Agora, se tem uma ventania, um furacão, o fruto pode cair longe. Vivemos numa época que os ventos externos são muito fortes. Então, você não necessariamente tem a culpa ou algum erro especificamente que você fez. E quando eu penso nessa história, assim, isso facilita para a gente a educar. Por que é tão difícil? Abrindo um parênteses aqui, tem uma história que um dos mestres racídicos, ele chega para um professor, e ele fala, olha, eu tenho a obrigação de educar meu filho. Você tem a obrigação de trazer parnassá para a tua família? Vamos fazer o seguinte, eu te ajudo com a parnassá, e você ensina meu filho a Torá. É assim que funciona. Quem é que ensina para os filhos? É raro você ter um homeschooling, né? O pai que ensina os filhos. Normalmente você paga para um professor. Por quê? Torá, vamos pegar, o pai devia ensinar para o filho. Mas eu vou dizer por experiência, quando você começa a ensinar para o teu filho, e aí ele não entende, a tua paciência já não... se é para educar o filho dos outros, eu te falo, eu sou o melhor educador do mundo.
para educar o filho dos outros, eu sei tudo que você deveria estar fazendo com teu filho. E por que o filho do meu amigo não está fazendo tal coisa? E por que o outro filho está provocando o meu filho? Eu sei tudo que o pai do outro deveria estar fazendo. O meu filho, não dá muito certo. Acontece com você também? Achei que era só comigo. Acontece com você também? Abre mão de outra coisa. Por quê? Por quê? Porque, por um lado, a gente tem o lado cego, os pontos cegos dos nossos filhos. Por outro lado, a gente está tão desesperado, eu preciso, como que meu filho não vai entender? Como que o meu filho não está indo bem? Como que o meu filho foi capaz? Então, a nossa emoção, ela toma conta e a gente não consegue ter a calma de ensinar. Por isso está escrito, mesmo da Torá, que a obrigação é estar escrito, pai, você vai ensinar o teu filho, interpreta os nossos sábios, teu filho e teu aluno. Aquele que é teu aluno é chamado teu filho. Teoricamente, se você for interpretar a rigor, o ideal seria que um pai ensinasse seu filho. E não. Pode ensinar, se der certo, melhor ainda, muito bom. Mas não é o sistema geral. Porque como você está muito próximo dele, se ele não entende, você não vai aguentar. Você é um outro filho do outro, você não entendeu, você vai para casa e vai dormir, não tem problema, você não vai deixar de dormir à noite. Então, essa proximidade emocional, às vezes, acaba atrapalhando a gente na educação. Então, aqui é a mensagem daqui dos filhos de Shmuel, eles seguiram seus caminhos. Saiba, e eu tento pensar muito nisso, de que os filhos não são seus. Hashem tinha lá em cima um depósito de almas. Ele olhou para aquela alma e falou, uau, essa alma, quem vai poder cuidar bem dela? Quem tem um melhor potencial para cuidar dela? Hashem falou, olha, vou colocar essa alma aqui, nessa casa. Imagina que teus filhos são emprestados para você. Você tem a responsabilidade como pai, mas você não é responsável por tudo que eles são. Quem fez eles são 3 sócios, papai, mamãe e o sócio majoritário é Hashem. Então foi Hashem que deu a Neshama dele, o corpo dele, as aptidões, os etc., os erros e acertos dele. Então, para a gente levar isso com uma certa leveza, certo? De entender de que é um presente que Hashem te deu com uma responsabilidade. Mas não necessariamente aquilo é meu filho. Ele não necessariamente é um reflexo teu. Às vezes você pode sentir mal que teu filho fez uma coisa errada, mas lembra que foi teu filho, não foi você. Talvez você pode ajudar a educar, mas não leva aquilo como se fosse fui eu. Às vezes, sim. Tem pais que precisam levar esse puxão de orelha, mas às vezes tem pais que se culpam demais pela atitude dos filhos. Então, ter esse equilíbrio, da gente lembrar que Shmuel e Navi, o filho deles, não seguiram exatamente o que ele queria, por opção deles. E cada um tem seu livre-arbítrio. E agora, só para concluir, o último pensamento, de que então o povo... Não queria casar, né? É ele, não? Não. Ele teve 2 filhos, Shmuel. Quem não queria casar? Benazai, o Talmud. Aí falou, casa com a minha filha. Ele falou, quem é? Alguém falou para ele, então, como minha filha é com o teu filho. Ele tinha uma nevoa que queria ser achar. Isso lá para frente, lá bem lá para frente. Tem um dos reis, se eu não me engano, ele profetizou que os filhos dele seriam perversos. E mesmo assim, ele deveria continuar tendo filhos. Mas é outra história, lá na frente. Vai alguns milênios depois, alguns séculos depois. Da filha, não sei. Aí já não lembro o detalhe. Só para concluir, e agora então, o povo vira para Shmuel e fala, nós queremos um rei. Até aí, querer um rei é legítimo, porque a Torá prevê a situação de você ter um rei, e é uma mitzvah você ter um rei. Só que eles usaram o pretexto da mitzvah por interesses pessoais. Ter um rei era uma questão de estética, digamos assim, uma questão de se colocar socialmente. Todos os povos têm um rei, nós queremos também ter um fantoche para nós. Não é que eles queriam um rei, queria impor neles as regras. Pelo contrário, naquela hora, eles tinham um profeta. Esse profeta é muito sábio, muito estudioso. A gente quer alguém que vai ser mais militar. A gente quer alguém que vai representar a gente na ONU. A gente quer alguém que vai representar a gente nos jornais. O profeta era muito mais que um rabino. Rabino é alguém que conhece as leis. Não necessariamente ele tem um contato, antena
ligada direta lá com Hashem. O profeta ele tem a antena ligada, direta. É muito além de um rabino. Profetizava no futuro. Mas ele não era ele era um líder, talvez. O Shmuel, ele era o líder, claro. Mas eles... rei para poder confrontar. Então, eles queriam ter um rei. Ter um rei não tem nada de errado. Pelo contrário, é uma mitzvah. Mas o interesse deles, naquele momento, não era, já que tem uma mitzvah, vamos cumprir a mitzvah. O interesse deles pelo rei, como eles dizem, nós queremos ter um rei igual aos outros povos. Para a estética, para a política, principalmente, na verdade, para substituir o papel religioso do profeta e ter um papel político, um papel militar. E assim a gente vai estar, na concepção deles, protegidos. Menos compromisso religioso e mais protegido militarmente falando. E isso foi um erro muito grande deles. Porque, de alguma maneira, Hashem ele vira e fala para Shmuel, não foi você que eles rejeitaram, é a mim que eles estão rejeitando. E a gente, se Deus quiser, na semana que vem, na próxima aula, a gente analisa melhor o que significa isso para o nosso dia a dia, como muitas vezes a gente também faz esse tipo de erro. A gente, às vezes, quer substituir a força de Hashem por força humana. E a gente vê isso na próxima, se Deus quiser. Mas ele pediu para Hashem? Ele pediu, ele transmitiu, Hashem atendeu. Mas o fato que Hashem atendeu não significa que eles pediram certo. Quando Bilam ele insiste em acusar, em amaldiçoar o nosso povo, Hashem chega uma hora que fala para ele, você quer ir? Te dou minha bênção. Eu já te falei que não é para você ir. Você não vai se dar bem. Você quer? Vou te ajudar a você ir. O caminho que você decide ir, Hashem fala, eu vou te dar força. Já te instruí, já te falei, já te avisei, não é esse o caminho. Mas, você quer? Tá aqui a mesada, leva com você. Eu falei que não é para você ir para lá, mas no lugar que você for, tô contigo. Então, Hashem diz, vocês querem um rei? Não é o que eu gostaria. Vocês pediram, eu vou te dar. Calma. Davi da Medach ele veio, mas o Shaul dele foi provisório. Então, mas Hashem queria um caminho. Depois, Hashem queria Davi, Hashem ia querer Shlomo, e Hashem previu de ter um rei, mas a maneira que eles pediram, no momento que eles pediram, não foi adequada. A gente continua na próxima, se Deus quiser. Sim, exatamente, depois. Ok.